dia, gente. Voltando à live. A gente teve um probleminha técnico. Flavinha, voltei. A Lu ajudou a gente aí, colocou que era melhor voltar. Então, estamos de volta. Live com a Flávia Broeto, a dentista inteligente. Ela fez na outra live, né, no outro pedaço, uma explicação sobre o porquê desse nome. E aí a gente vai tentar voltar da onde parou. Só para... Pena que bloqueou, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Sempre tá tudo bem. Oi. Eu não sei se fui eu que travei ou você. Eu tinha acho visto que você eu. parada, mas eu continuava. Eu ouvi tudo você falando e não conseguia falar. Vamos Travando, eu lá. tentando voltar. Quem sabe faz ao vivo, Cláudio. Você ajudou, já foi falando aí do diagnóstico, né? Você vê, eu vou até pegar esse gancho seu. Quando eu vou pedir uma tomografia, às vezes o paciente fica até assustado, e mais uma vez a educação é um papel importante para informar isso para o paciente. Eu comparo a tomografia, eu falo com eles assim, pensa na época que só existia o rádio. O rádio a gente não ouvia. Então, a gente ouvia, a gente imaginava, era legal. Mas quando chegou a televisão, o que aconteceu? Aí, na hora, eles entendem, balançam a cabeça, assim, positivo, e eu solicito o exame normalmente, justamente por causa dessa comparação que eu faço. Bom, isso é comunicação, né? A comunicação É, passa muitas vezes por usar metáforas, e essa sua metáfora é incrível é do muito rádio. legal, né? Eu estava explicando aqui que a minha metáfora, ela está um pouco repaginada só por causa do mundo atual. Eu digo que o exame 2D é um mapa de papel. Então, se a gente está com uma radiografia aqui, ó, ele é um mapa. Boa. Todos os tecidos estão Um em cima do de outro, né? forma plana projetados aqui. Quando a gente vê uma radiografia, a gente vê, olha, eu acho que tem uma lesão aqui, tem alguma coisa aqui. É claro, gente, que a gente começa pelo exame 2D e ninguém vai ficar pedindo tomografia para fazer diagnóstico de cárie. Isso. Mas suponhamos que a gente tenha que localizar um dente incluso, tá? Adolescente pode ser comum. O exame 2D, a panorâmica, vai servir como um mapa de papel. Lembra? Quem é que lembra? E a Verdade. tomografia, ela vai servir como um GPS. Nossa, show. O GPS vai te dar não só a localização exata, se a gente está falando de um canino incluso, mas que caminho, qual a melhor rota para você chegar nesse canino? Qual a melhor estratégia para você chegar naquele lugar? E aí o paciente entende também, porque essa é uma metáfora que a gente pode usar com o paciente e pode usar para explicar ao dentista para dar mais argumentos também para ele pedir. E eu tenho recebido alguns feedbacks de algumas pessoas que falam assim, nossa, Cláudia, eu comecei a usar essa metáfora e o paciente começou a entender a importância do exame. Porque você vai querer que eu te trate com um mapa de papel ou com GPS? Exatamente. Não, não tem porquê. A gente indo para o casamento da minha irmã esse final de semana, e fazia tempo que a gente não ia para a região que foi o casamento, né? Aí o Rodrigo colocou o Waze, o GPS, né? Aí a gente, mesmo com o GPS, estava muito escuro, a gente se perdeu. Aí minha filha, gente, como fazia antigamente para achar alguma coisa? Falei assim, minha filha, era um guia 4 rodas, um catatal assim, você tinha que abrir. Aí expliquei para ela. Então as coisas modernas, elas ajudam demais a gente. Não é que a gente não vai valorizar o que já passou, até porque tudo que está agora veio justamente do guia Exatamente. 4 rodas. Honrando o passado, né? E você falou uma coisa interessante, porque antigamente, quando a gente ia para um lugar que a gente não conhecia, não ia há muito tempo, a gente tinha que parar o carro no meio do caminho e só se certificar que estava no caminho certo. Verdade. É para cá mesmo, né? Tá tendo isso para o consultório. Quantas vezes no meio de uma cirurgia, por exemplo, o dentista fala: nossa, será que tá certo esse caminho? Ajudou Será muito. que eu tô indo direito? E quando a gente fala de um GPS hoje, isso eu gosto de falar também, Flavinha, por quê? Muitas pessoas rejeitam o exame 3D, primeiro pela crença de que o exame é caro. E quem vai pagar é o paciente, se você agregar valor, ele vai fazer. Mas o outro ponto é que fala assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou bom tecnicamente. Eu recebi um comentário essa semana numa postagem. A tomografia não ia mudar nada a minha conduta. A sua conduta técnica não, mas a sua estratégia sim. Por quê? Total.
Quando eu saio de casa, por exemplo, para ir fazer um exame num laboratório que eu sei onde é, eu ligo o GPS. Por quê? Porque você não quer perder tempo. Porque eu quero saber quanto tempo eu vou chegar lá. Eu quero melhor trânsito, eu não quero ficar parada no meio do caminho. Então não tem a Claro. ver com a minha habilidade de dirigir ou a minha habilidade cognitiva. Para o dentista não tem a ver com o que as suas mãos vão fazer. Não tem a ver com aquilo que você sabe, mas vai te dar uma estratégia melhor. Com certeza. Com certeza. É igual, é a mesma coisa assim, não faz sentido, né, Cláudio, eu pegar um guia quatro rodas e abrir no meio do carro ali, sendo que eu tenho um recurso muito melhor. Muito Então, melhor. assim, é aquilo, é não desvalorizar o que já existe. A radiografia, eu sou da época da faculdade, eu era tão apaixonada por radiologia que eu era monitora. Há anos não tinha um monitor de radiologia, eu fui monitora. Porque na hora que eu vi a radiografia, que o professor mostrou uma panorâmica na tela, lá no retroprojetor. Ah, entreguei a idade, mas No tudo bem. retroprojetor ou no negatoscópio. Faz parte. Exato, no retroprojetor. Eu fiquei encantada, eu falei, gente, olha isso. Aí ele ia dando a aula e eu ia. Ele mostrou uma panorâmica normal e uma com alguns problemas, né? Com alguns desafios. Aham. E eu ia com ele, tipo assim, sabe quando você entendia? Ele olhava para mim assim, nossa, você pegou rápido. Então eu falava assim, olha só, como é que isso pode mudar o nosso diagnóstico. E desde que eu vim para minha cidade, quando eu formei, era de rotina minha solicitar panorâmica e proximais. Eu sempre amei a proximal, era categórico, assim, eu precisava da proximal. Porque O a proximal diagnóstico de cárie, né? diagnóstico. Lu, sua clientela hoje, ela é uma clientela que tem um público adolescente mais forte, você atende todo o grupo. E o que você tem observado de diferença das bocas refletindo o estilo de vida ou o comportamento desses pacientes? Excelente, boa pergunta. Sim, o meu público é assim, eu atendo muito, como eu sou da prevenção, eu atendo recorrência. São pacientes que estão comigo há muitos anos. Então eu tenho Mantendo a saúde. mantendo a saúde, exato. E eu reparava que, tipo assim, graças a Deus eu conheci o PV, né? Falando sobre odontologia do estilo de vida, sobre a síndrome do envelhecimento precoce bucal. E eu via que, tipo, por mais que eu falava de prevenção, comecei a ter resultados bons com os pacientes. Eles voltavam, fazia 2 restaurações, falava, você não precisa mais ter cárie. E o paciente se mantia. Só que daqui a pouco eu me falava assim, doutora, tá tudo. Eu pedi raio-x, né? Radiografia, tava tudo bem. Mas, doutora, esse dente aqui, ó, eu passo a unha, eu sinto dor, dá uma gastura. E aquilo me incomodava, porque eu falava, cara, esse paciente tem nada, tá tudo bem com ele. Sabe, às vezes precisava mandar. Eu já vi dentista mandando pra endo, porque não aguentava mais o paciente reclamando de dor. E era uma hipersensibilidade. E ainda bem que a gente encontrou esse caminho, o professor começou a estudar sobre isso, né? E nos deu esse caminho, que é o que a gente tem visto hoje, que a hipersensibilidade é um dos primeiros sinais da síndrome do envelhecimento precoce bucal. E em quem a gente está vendo isso? Nos adolescentes. Pegou em cheio. Por quê? A alimentação deles mudou, o estilo de vida. Eu tenho paciente que joga aqueles joguinhos de computador, de... Ai, meu Deus, como é que... Videogame, né? Esses Uhum. jogos que jogam com outras pessoas de outros lugares, tem gente que joga 8 horas. Aquilo me acendeu um alerta. E quer fazer clareamento. Aí, você vai fazendo anamnese, você vai conversando com esse adolescente, e aí você vê que ele toma Coca-Cola todo dia, joga todo dia, não está dormindo bem. Você começa a acender vários alertas, fora os que fumam vape e a gente não sabe. Então, olha, Eles contam. e não contam, exatamente, não contam. A gente sabe porque a gente está numa cidade pequena, a gente fica sabendo Quem dos viu? casos. Alguém viu. Eu tenho filha adolescente. Minhas filhas me contam, minha filha me conta, mãe, você falou lá de vape na escola, mas quem ganhou o brinde lá fuma vape. Você fica assim, né, cara, o que a gente vai fazer? Se não é através da Educar. educação, Se não é educar, não tem outro caminho. não tem outro caminho. Tá bem, eu vejo muito, tá vindo muito paciente assim, que você cuida da parte de doenças bacterianas, que é a cárie e a doença periodontal, né? A gengivite, aquela inflamação gengival,
paciente ok. Mas ele já começou a ter sensibilidade. Tipo assim, você vai fazendo o teste de sensibilidade em cada dente, tipo, tem dente ali com 4, grau 4 de dor. É muito alto para um adolescente de 15, 16 anos. Não era para ele estar sentindo nada, né? Incomoda, né? Já incomoda, sabe? Lembrando, né, para quem vai ver essa live e não é dentista, o esmalte, gente, ele é um isolante térmico. Ele serve justamente para quando a gente for tomar uma coisa gelada, ou tomar um café, comer uma coisa quente, a gente não sentir nada. Se a gente está sentindo algum incômodo, mesmo que seja uma dorzinha que fugaz, né, que vai e volta rápido, se você está sentindo, você, principalmente você adolescente, que é o foco da nossa live, você já precisa procurar o dentista para ele te orientar. Ou os pais, né? Às vezes Isso. o adolescente fala, mãe, tá incomodando. E Boa. ninguém sabe dizer, mas esse menino não tem cara. Eu levei esse menino no dentista. A dentista falou que estava tudo bem. Pois é. Tudo E a bem do gente, lado bacteriano. é, Não bacteriano não tá legal. a gente participa de um mesmo grupo onde fica, para a gente é muito evidente, né? Que existem fatores da, dos hábitos e do estilo de vida do paciente que afetam ou se manifestam, onde a gente pode ter certeza do que está acontecendo na boca. Para quem não, gente, comecem a prestar atenção em coisas que não têm explicação, talvez. Mas esse paciente não tem cárie, por que ele está com dor? Né? Tem uma perda de esmalte na cervical, por que isso está acontecendo? Né? Isso começa a ter um novo peso dentro do nosso diagnóstico. E a gente precisa estar atento a esses fatores. Falando da sua rotina clínica, Flavinha, quais são os momentos em que a tomografia é um exame importante para você? Cada dia mais, ainda mais depois da sua live, então, da sua aula que você deu na nossa comunidade, né, do Dentista Pro, eu já vinha pedindo tomografia, mas em casos esporádicos, tá, Cláudio? Uhum. Eu até peguei uma aqui para você ver. 2022, não era um adolescente, mas pedi para avaliar um siso que estava numa posição ruim e pela panorâmica eu já percebia que tinha uma proximidade com o canal mandibular. Então, na hora da cirurgia, para o dentista que ia fazer a cirurgia, eu falei, eu vou pedir a tom para maior segurança do profissional e para falar para a paciente, olha, você está vendo aqui, o seu dente está muito próximo. Então, né, é uma cirurgia que a gente vai ser delicada, você pode ficar com uma parestesia, uma coisa transitória. Então, até para explicar para o paciente o que ele pode sentir depois de um procedimento, a tomografia nos ajuda muito. Então, era uma rotina já, assim, muito pontual, para casos bem Nos pontuais. casos mais óbvios, né? Isso, para os casos mais óbvios, até porque eu vou te falar de uma deficiência. Agora, você vê que eu falei que eu era da radiologia, né? Então a radiologia deu um passo altíssimo, que é a tomografia. Você ainda não sabe tanto ler aqueles exames. Então eu acho que o dentista também, ele precisa baixar um pouco o ego e aceitar que ele não sabe ler. Então às vezes não pede, né? Ele fala assim, eu vou pedir um exame caro, eu não sei ler, não vou pedir não, vou me virar com a radiografia. E aí é o erro, porque, cara, tanta gente, hoje em dia o mundo tá tão conectado, eu já entrei em contato com você, né, Cláudia, para tirar dúvida. Eu acho que, e você super acessível, super me apoiou, me deu as orientações que eu precisava. Então, eu acho que a gente precisa desses momentos. Peça, se você é dentista e está ouvindo isso, solicita. Porque o profissional que você vai solicitar, a clínica que você vai solicitar, vai te dar todo o apoio, porque ele tem interesse em te ensinar. Ele quer que você aprenda. A Cláudia está aqui, ela tem uma comunidade exatamente para te orientar quanto a isso. Que eu já recomendo que você entre na comunidade dela. Então é Mas você isso. falou bem, Flavinha, você falou duas coisas importantes, quer dizer, várias, mas vamos lá, vou tentar recapitular na ordem. Uma Sim, delas alguns casos são óbvios, então não vale a pena a gente ir para uma cirurgia usando só um mapa se eu tenho GPS, né? Esse é um ponto. Outro ponto que você falou, que é muito interessante, e eu acho que os dentistas perdem uma boa oportunidade de gerar autoridade com o seu próprio paciente, que é, se o paciente é da Flávia, mas a Flávia não faz exodontia de dente difícil, tá tudo bem. Você não gosta, ou não quer, ou reconhece um grau de dificuldade além, né, daquilo que você gostaria de se arriscar,
E o dentista acaba falando assim, ah, isso aqui não sou eu que faço, vou encaminhar para o cirurgião e ele pede. Não, o paciente é seu, a autoridade é sua, ele confia em você. É mais Exato. fácil ele aderir a uma indicação sua, com uma explicação de alguém que ele já confia, que ele já se conectou, né? Porque é claro que ele vai no cirurgião que você indicar, porque você está indicando alguém de confiança, mas ele já tem conexão com você. E você vai gerar autoridade. Isso acontece muito para quem não faz endo também. Ah, esse dente parece que tem uma lesão ou tem que retratar o canal. Vou mandar para o endo pede a tomo. Não, gente, pede você. Por mais que você ainda não tenha essa fluência, eu falo de fluência como se fosse um idioma, né? E é isso mesmo. Porque é uma outra linguagem de diagnóstico, não é difícil, mas é só uma outra linguagem. Isso aí. Peça você a tomografia, porque isso é uma oportunidade de aprendizado e de ter contato com a imagem. O que você falou, Flavinha, é muito real, porque fala assim, eu acho esse exame meio caro. Se o que eu vou receber, eu não vou analisar tanto assim, porque eu não entendo tanto desse exame, eu vou economizar esse dinheiro desse paciente. Exato. E aí é o erro, né? Porque a estratégia vem justamente do exame. Vem do exame. Interessante isso, e o seu exemplo é bom porque, mesmo que você não faça, você pediu. E a outra coisa que você falou que é muito interessante, se você se comunica bem e explicou para esse paciente que é necessário, ele faz, né? Ele faz. É muito difícil ele não fazer o exame. Muito difícil. E agora, falando especificamente de adolescente, que é o nosso tema, eu atendo aí, vamos colocar que eu atendo 60% da minha clientela é adolescente. Eu atendo, porque assim, como eu falei, eu sou da recorrência, então eu atendo pessoas que eram solteiras, casaram, aí vem ainda a esposa e o esposo, aí agora quer que eu atenda os filhos, então eu atendo várias gerações. Então, mas eu falo, olha, eu começo a atender os pacientes a partir dos 12 anos, que é a idade de adolescente, assim, né? 10, 12, 10 anos. Mas sempre tem aquele que fala assim, ai, doutora, mas atende meu filho. Aí tem 5. Eu falo, posso tentar. Eu tenho experiência com criança, não sou odontopediatra, mas tenho uma experiência com criança. Atendo, e se eu ver a necessidade, a gente solicita outro profissional. E aí eu acompanho essa criança, ele se tornar adolescente, né? E hoje já tenho pacientes que já nem são mais adolescentes. São adultos. Já são adultos, já estão na faculdade. Enfim, toda esse sistema que eu atendo. E o que eu tenho visto agora, Cláudio? Como a gente tem visto demais os casos de síndrome do envelhecimento precoce bucal, e o primeiro sinal é a hipersensibilidade, uma das orientações que a gente precisa incluir agora, que eu vou começar a incluir nos meus protocolos, é justamente a tomografia para analisar o fenótipo gengival desse paciente. Uma coisa que eu não tenho feito ainda, que eu preciso fazer, solicitar o exame para avaliar lesões cervicais não cariosas, com afastamento, né? que você lembra você na hora, afastamento de tecidos moles, Flávia, lembra de pedir com afastamento de tecidos moles, porque às vezes o radiologista não vai saber para que você quer o exame. Isso também é uma outra coisa importante, né, Cláudia? Solicitar, tipo assim, a finalidade do exame, você precisa colocar muito bem descrito para o radiologista entender o que você quer. E ligar para o radiologista explicando, eu quero ver isso, isso e isso. Eu acho que esse é o nosso ponto de partida como dentistas, e a explicação para o paciente de uma comunicação leve, com parábolas, né? Com formas metáforas, parábola não, metáforas, para ele entender o porquê que a gente está solicitando de um adolescente, por exemplo. Nossa, meu filho não tem nada, ela vai pedir um exame caro? Não tem nada de um lado. Mas e o lado que eu quero prevenir dele ter uma doença, né, que pode piorar, né? Que a síndrome começa com a sensibilidade, mas se nada for feito, isso avança para Tem um dentista que fala muito, o Lucchesi, né? Colapso bucal. A gente não quer, a gente quer evitar o colapso bucal. Para evitar isso, a gente pode solicitar uma tomografia para manter, monitorar e controlar aquele paciente da forma mais correta possível.
A tomografia começa, né? Há muito tempo atrás eu falo de tomografia desde 2000 e né? Mais em 2001 eu estava começando, mas com certeza desde 2003, assim, já falando bastante. E ela começa com especialidades cirúrgicas. Isso. O implante precisa, a cirurgia precisa. Aí a endo entra, né, com a evolução dos equipamentos, a endo entra com toda a força. E eu não sei como se fazia endodontia antes, porque é impossível entender a anatomia dos canais, né? Na verdade, é um sistema de canais, né? É. E o que acontece, eu estava discutindo esse final de semana, eu estava lá em mentoria com um grupo bacana. O que acontece, Flavinha, e por que muito dentista ainda não pede? Porque quando aquele dente dá um novo problema, às vezes aquele dentista não procura esse mesmo dentista. Vou dar um exemplo. O paciente fez um canal, vou dar 2 exemplos. O paciente fez um canal num dentista indicado e o dente continuou com aquele sintomazinho que ele sentia ou aquela sensibilidade que ele tinha. Não era só do dente do tratamento de canal e ele continua incomodado. Sim. Se ele vai pegar uma segunda opinião e esse dentista, segundo dentista, pede uma tomografia, ele vai, por exemplo, diagnosticar que tinha um conduto não obturado ali. Verdade. Esse paciente, ele não volta no primeiro dentista para falar: ei, o meu dente que você fez ficou um conduto não obturado. Então, o que acontece é que a maioria dos dentistas não sabe que aquilo que ele fez pode ter fracassado porque a correção daquilo não é feita por ele. Então, ele continua achando que está tudo bem. Nossa, Esse é um ponto. verdade. Esse é um ponto, porque quanto mais complexo parece o caso, o cara vai para um mais ultra especialista dentro desse processo. Isso é muito real, assim. E aí o dentista, ele não sabe que o que ele fez não deu certo. Ele não sabe, por exemplo, que aquela recessão gengival que ele está vendo tem um motivo anatômico. E você falou do fenótipo gengival, né? Isso. O fenótipo gengival é o padrão, né, de cobertura óssea e gengival, espessura dessa gengiva. E se a gente não se atenta para olhar o fenótipo gengival, naquele paciente que tem um fenótipo, um padrão, aquela gengiva que brilha mais, com aspecto mais fininha, é um paciente que certamente tem ali uma tábua óssea fina e uma gengiva fina cobrindo. Quando ele está recebendo forças, né, além do que ele consegue suportar, por exemplo, apertando o dente o dia inteiro, aquela região vai sofrer recessão. Se previamente a gente estuda esse fenótipo gengival, a gente entende quais seriam as áreas mais vulneráveis para que isso acontecesse, ou quais pacientes são mais vulneráveis para apresentar isso. E se a gente pudesse prever isso de todo mundo, Flávia, mudaria a conduta até de prevenção, sim ou não? Total, com certeza. É isso. Eu acho que essa live, Cláudia, ela é tão importante para os dentistas quanto para os pacientes. Para os dentistas, para eles entenderem que a radiologia mudou. E que não pedir um exame hoje de tomografia para avaliar não só a parte cirúrgica, não só a endo, mas avaliar isso que você falou da parte de prevenção de problemas futuros. Cara, você tá com a sua lente suja. Você não está enxergando direito. Então, tudo começa na anamnese, né? Uma boa anamnese, você entender o estilo de vida do seu paciente. Se você não está sabendo do que a gente está falando, você dentista não sabe do que a gente está falando, já procura seguir o professor Paulo Vinícius Soares. Ele vai até fazer, vamos fazer o jabá para ele, né? Vai ter o congresso agora, acho que é dia 23 e 24 de abril. No próximo final de semana. No próximo final de semana, dentista, vá lá, faça esse treinamento com o professor para você entender do que a gente está falando. Porque tudo vai partir da anamnese. Uma anamnese bem feita não é mais perguntar assim, você já teve febre reumática? Que você não sabe nem o que é. Remédio.
Já toma remédio? Não, gente, as perguntas são outras. As questões são outras. Que não vai dar para a gente falar sobre isso aqui. Não é esse o nosso foco. Mas está totalmente ligado, principalmente com os adolescentes, porque a gente está muito preocupado com o estilo de vida dos adolescentes, que eles vão perder os dentes muito jovens, sem ter uma cárie na boca. Mas o dente está diminuindo, está encurtando. Por que está encurtando? Porque ele está apertando os dentes na hora que ele está jogando lá 8, 10 horas por dia, tomando Coca-Cola, que aquilo é ácido, então vai destruindo os dentes, né, de uma forma sem bactéria. Então, Silenciosa, né? exatamente. Então, assim, aí ele quer um clareamento, ele quer botar faceta em dentes desse jeito, mas como que vai durar isso? Um paciente de 15 anos querer colocar faceta, chega a ser inadmissível. Então, a gente precisa orientar quanto a isso. E para você, paciente, é justamente isso que a gente está falando. Quando a gente solicitar um exame, que você julgar caro, pergunte para o seu dentista, por que você está me pedindo esse exame? Não Por fica... que é diferente do outro exame? Porque, o que ele tem de diferente? E aí vão vir as analogias, né? Vão vir a forma como o seu dentista vai te comunicar sobre isso. E hoje em dia a internet, né, Cláudia? Tá aí, a gente pode pesquisar no ChatGPT. O ChatGPT é capaz de dar uma aula sobre tomografia pra Vou gente. perguntar para ele, depois que acabar a live, vou perguntar. Pergunta, como leiga, tipo assim, você é paciente. Pergunta, gente, vocês vão ver o que o ChatGPT vai falar para vocês, né? Tudo que a gente está falando aqui, provavelmente mais um pouco. Né? Vai te dar até um curso de tomografia. Se o dentista, se o paciente perguntar, né, para qualquer IA sobre qualquer coisa, ela vai responder com muita propriedade. Com muita propriedade. Se a gente chamava o Google de Dr. Google, né, no passado, que o paciente perguntava, ele pode perguntar hoje além do Google para a inteligência artificial sobre isso. Exato. A gente falou uma coisa interessante e da anamnese, deixa eu só fazer uma pontuação para quem ouvir pela metade não interpretar mal, que é uma boa anamnese hoje, ela vai perguntar sobre o sono, ela vai perguntar, óbvio, sobre os medicamentos, vai perguntar sobre hábitos. E quando eu falei dos medicamentos, muita atenção. E a gente precisa continuar perguntando dos medicamentos de uma forma que o paciente não se constranja e fale realmente o que ele usa, porque a gente tem muitos pacientes no que a gente chama de polifarmácia, né, Flavinha? Exato. E aí ele toma mais de um remédio. Lembrando que muitas medicações, inclusive a medicação do momento aí, da canetinha, ela causa alterações na saliva. Exato. E aí... Uma diminuição da saliva. O que protege os dentes é a saliva. Se essa saliva está diminuída, o risco desse paciente aumenta. E aí eu vou deixar para você explicar isso, porque o povo deve estar achando que eu sou maluca. Como é que a radiologista está falando de saliva? Porque a odontologia mudou e eu mudei junto com ela, né? Exato. É por isso que estamos aqui conectadas, né, Cláudio? Porque temos um pensamento à frente e entendendo que o paciente que está sentado na nossa cadeira, ele é um ser único. Ele não vem só com a boca, né? Se ele viesse, seria ótimo. Ele mandava só a boca, né? No tempo mandava corrido, só a boca, mandava... Exatamente, não precisava ir. Mas ele é um sistema único. Tudo está acontecendo com aquela pessoa, né? A vida pessoal, tanto no pessoal quanto no profissional, já dizia Faustão. É isso. Então a gente precisa fazer as conexões da saúde geral do paciente com a saúde bucal. Está totalmente interligado, gente. Totalmente. E tudo começa com a saliva mesmo. Tudo, se a saliva não vai bem, a gente pode observar que as outras coisas também podem estar alteradas. E no mundo, sabendo que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, e a gente tem visto cada vez mais diagnósticos, às vezes corretos, às vezes incorretos, né? Talvez faltando dados aí de adolescentes com, tipo assim, diagnósticos de autismo, hiperatividade, ansiedade demais, como os adolescentes estão ansiosos. Por quê? Porque os pais são ansiosos. Como que esses filhos não vão ser ansiosos? A tela, gente, isso aqui, ó, é maravilhoso. Mas para uma pessoa, um jovem que está com o cérebro em formação, é absurdo o quanto isso vai fazer mal, vai refletir lá na frente para ele.
Então a gente precisa estar ligado nisso. Você, dentista, precisa estar sabendo sobre essas informações, como a Cláudia falou muito bem. Já observa a saliva, aquela boca que tá brilhosa. Você vê que não. Você nem precisa usar sugador. Se preocupe com isso. Fala, graças a Deus, hoje foi tão tranquilo, o paciente nem salivou, consegui fazer uma restauração. Cara, não! A saliva, se ela não está legal, quantas coisas que ela faz para proteger a nossa boca? Então, Vai isso atender o paciente, o espelhinho gruda aqui assim, né? exato, é um sinal absurdo. Se colou, já fala, cara, esse paciente não tem saliva. Não é uma coisa para você comemorar, é uma coisa para você se preocupar. Vai ter mais chance de cárie, vai ter mais chance de boca seca. Alguém está falando aí, exatamente. E por que que tem essa boca seca? Muito ligado a isso que a gente está falando, as medicações que as pessoas estão usando. É um remédio para dormir, é um remédio para acordar, é um remédio para emagrecer, é um remédio... Para tudo as pessoas estão procurando essas soluções. E não fazem ideia o quanto isso vai prejudicar a sua boca. Então, assim, complicado, né, Cláudia? Tudo está relacionado. Que bom que a gente está falando disso, né, Flavinho? Eu acho que a live, primeiro, ela é um bate-papo delicioso que aproxima e conecta, né, não só a mim e a você, mas outras pessoas que nos conhecem e começam a entender o nosso propósito. Né? A gente acredita numa odontologia abundante, séria, que educa, que transforma esse paciente. A gente não pode viver mais aquela odontologia, né, literalmente restauradora. Não vou falar tapa-buraco porque é feia, né? Porque muitas vezes o paciente não está chegando com tanta cárie, embora tenha, mas tem um problema que o dentista não consegue solucionar, como a hipersensibilidade. Mas se a gente não tiver envolvido nessa questão do todo, de saúde desse paciente e de diagnóstico. Eu estou com um movimento, gente, e queria convidar vocês a participar. Flavinha vai gravar para mim. Vou. E o diagnóstico muda tudo, tá? E aí eu vou ser mais genérica, né? Mais abrangente, não genérica, desculpa, vou ampliar um pouco o espectro disso. Uma odontologia apressada, atrás só de metas financeiras ou de volume de paciente, não permite que você faça um diagnóstico correto. Um paciente abrir uma boca e você identificar uma cárie ou ele te apresentar a queixa principal dele, sem você avaliar mais coisas, não é vender saúde. Não. Então, diagnóstico começa, né? Quando o paciente está entrando, você falou, né, da boca seca, o paciente está entrando, ele está assim, ó. Uhum. Tá com a boca seca. O paciente está te esperando na sala de espera, deu uma cochiladinha, tá dormindo mal. Exato. A gente às vezes comemora, né, que tá dormindo na cadeira, não é legal. E aí, dentro do meu desafio, se se amplia um pouco mais, e eu convido quem está assistindo aí para participar, o desafio é o seguinte. Muita gente acha que a tomografia é só para especialidades cirúrgicas. Então, eu estou convidando todos os dentistas que eu conheço, né, e vocês que estão assistindo a live, a lembrar de um caso onde você começou o diagnóstico, começou o exame achando que era uma coisa, que a nossa cabeça, ela vai pensando na frente, né? Você abriu a boca do paciente, viu uma determinada situação na boca, você já pensou, deve ser isso, vou fazer aquilo. É automático. E você começa com um diagnóstico 2D, mas depois do 3D mudou a conduta. Então, o meu estímulo, né, para esse desafio, o diagnóstico muda tudo, é que você fala, oi, meu nome é Cláudia, eu atuo como... Hoje eu sou radiologista, mas eu atuo como clínico geral e eu tinha um paciente com uma endodontia tratada, no raio-x parecia que estava bem tratada, mas aquele paciente reclamava que aquele dente estava incomodando. E aí o dentista acha o quê? Que o paciente é chato. Exato. E aí, mesmo sem entender muito bem a tomografia, e eu não preciso que você seja expert em tomografia, e mesmo sem entender muito da tomografia, quando veio o laudo, veio um canal não tratado.
e isso muda a conduta. Então, vocês estão convidados a participar desse desafio para a gente mostrar para o mundo, né, para o meio odontológico e para os pacientes, Claudinha, como você falou muito bem, existe um diagnóstico complementar. E se você está ouvindo a gente e é paciente, vai tratar um canal ou retratar um canal? Tem que ter tomografia. Se o seu dentista não pedir, pergunte para ele, por que não? Por que não? Tem que ter, tem que ter. Hoje, a endo, uma das coisas que eu conversei com a minha indicadora foi exatamente isso, ó, Fernanda, pode pedir tomografia, ou eu já vou encaminhar como. Eu já tenho feito muito isso, tem aumentado a cada dia essa conduta, tá, Cláudia? Falar para você, você já pede tomografia para 100%? Não, ainda não é a minha realidade. Mas a cada dia que a gente vai melhorando a nossa anamnese, melhorando o conhecimento daquele paciente, a gente já precisa incluir isso na nossa rotina. Tá? Eu acho que é um caminho sem volta, assim como todos os meus pacientes, eu solicitava a Proximal para avaliar a cárie, eu preciso já me antecipar a problemas futuros que esse paciente possa vir a ter, dependendo do estilo de vida dele, e já incluir essa rotina da tomografia, sim. E a cada dia entender melhor como que a tomografia precisa ser lida. E é óbvio que a gente vai precisar da ajuda dos radiologistas. Não vou negar. Eu sempre falo isso com os radiologistas que eu converso. Olha, eu preciso da sua ajuda. Eu não sei mexer, eu não sei ver isso aqui. Me ajuda a ver? Porque eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa aprender a ver a tomografia. Humildade intelectual, né? A gente não é obrigada a saber tudo, não é o exame que a gente aprendeu na faculdade. A gente vai aprendendo, né, ao longo do tempo e entendendo essa necessidade, como você falou. Então, reforçando o convite, no dias 23 e 24 de maio, eu vou fazer um congresso online, o Código do Diagnóstico, com 5 professores convidados, trazendo a utilidade da tomografia em todas essas áreas, na dentística, com o professor Nível Dias, nossa, na prevenção, com Mário Santana, na endodontia, com a Med Neto, a Luciana, a Luz Peja, falando sobre teleodontologia e como a teleodontologia pode te ajudar a ganhar autoridade e tempo nessa consulta. Então, você pode fazer uma teleconsulta com esse paciente, não só para ajustar a solicitação de exame, ver os exames que ele, porventura, já tem ou de um outro colega e analisar esse exame junto com ele. E sobre direito odontológico, quais são as implicações jurídicas de você não estar solicitando o exame em que há necessidade, simplesmente por julgar que esse paciente não faria ou que você não acredita tanto nesse exame. Então, o link para se inscrever está na bio. E eu queria muito, muito ver vocês lá para a gente poder mostrar mais casos reais do dia a dia, né, de como a tomografia impacta nisso. E fiquem de olho aqui na rede, porque todos os dias vai vir um caso de o diagnóstico muda tudo. Vai sempre... Faz suas considerações finais, convida o povo para a sua comunidade gratuita que você tem, que é incrível, e fala um pouco do seu propósito de ajudar a construir essa odontologia diferenciada. Bom, vamos lá. Agradecer novamente essa oportunidade, tá, de estar aqui e poder falar de odontologia. Odontologia é linda quando feita com seriedade, não é moda, nosso trabalho não é modismo. Odontologia do estilo de vida é uma conduta, é um estilo de vida pro dentista. O dentista precisa incorporar isso na rotina clínica dele, não para vender mais tratamentos, mas para promover mais saúde para o paciente. É isso. Eu vejo hoje dentistas, às vezes, eu vejo aqui na minha cidade, tá, Cláudio? Eu vou atrás de cursos bem específicos da área de prevenção com o meu propósito, que é o quê? Mostrar para o paciente que ele precisa manter a saúde bucal em dia, não por moda, mas porque ele vai precisar dos dentes na longevidade. Então, mostrar para o paciente que esmalte é ouro. Não desgaste seu esmalte por moda de fazer uma faceta. Não faça isso com você.
não é uma unha que você pode sair e vai estar intacta. O esmalte do dente, gente, não regenera. Então, o meu propósito é isso, mostrar para as pessoas que o dente é saúde e você precisa cuidar cada dia mais. A minha comunidade gratuita, o Odontolab, é para ajudar dentistas que não conseguem, talvez, num primeiro momento, às vezes até a geração X, né? Não conseguem, às vezes, falar o que a gente está falando aqui e tem conteúdo pra caramba, tem conteúdo relevante que precisa divulgar e ele não faz isso porque não sabe, às vezes, ligar uma live. Então, lá eu oriento, né, esse dentista, como que você vai ligar uma live? Como que você faz um vídeo no CapCut? Então, é para isso a comunidade gratuita. No domingo tem a reflexão musical, que é um momento mais leve ali para refletir sobre a vida, uma parte mais filosófica, que eu adoro também. E está totalmente ligado, essa parte de incentivar dentistas a vir para a rede é justamente para ajudar nesse trabalho que a gente está fazendo de divulgação da saúde bucal. Tá? A saúde bucal é a base. Você não sobe um prédio sem construir uma base muito bem sólida. E essa solidez vem da prevenção, do monitoramento e do controle da saúde bucal. E para isso você precisa de dentistas que estejam focados em saúde bucal. Não é fazer um curso e falar assim, estou fazendo um mapeamento salivar agora. Não, peraí, para que você está fazendo um mapeamento salivar? Você tá estudando sobre isso, você está entendendo que aquele paciente não é só vender o mapeamento, entende? É entender o porquê que ele está sem saliva. É um pouco isso, sabe, Cláudio? Eu acho que é mostrar para o paciente a importância dele estar sendo monitorado por um dentista que entenda de prevenção. Não sei se era isso que você queria que eu falasse. Agora falta eu falar do canal do livro, do YouTube, que você faz os livros comentados. Verdade, vamos também incentivar, verdade, gente. Eu junto com o meu amigo Luiz Carvalho, que é o tutor da comunidade Dentista Pro, ele é um cara fantástico, ele lê 2 livros por mês, né? Um desses livros é o livro que a gente discute na nossa comunidade toda terça-feira. Então, uma vez por mês a gente faz o Clube do Livro. E o Luiz fazia o resumo desse livro e entregava na lista de transmissão. Aí, antes da gente ir para... Ai, meu Deus. Para o DPX, eu falei com ele assim, por que não a gente não faz o resumo auditado? Vamos fazer um audiobook. Aí ele, nossa, aí mandamos pro PV, o PV na hora aceitou, falou, vocês têm que fazer 6 episódios antes do DPX. Isso tinha um mês para fazer, tá? E a gente conseguiu gravar. Hoje a gente já tem, acho que, 10 ou 12 livros já gravados, né? No resumo de livros é aberto, todo dentista pode entrar lá. São livros não odontológicos, mas com uma visão para a odontologia. A gente tenta transformar o livro não odontológico para a visão dentro do consultório. A gente precisa disso, gente. Falar de empreendedorismo, escutativa, tudo que você imaginar que esteja ligado no entorno da odontologia, a gente discute lá. Então, vale a pena. É um incentivo para você ler, tá? Não é um incentivo só para você ver resumo de livro, não. É um incentivo para você ver, pô, se esse resumo tá bom, imagina o livro. É uma Insights, né? Insights da importância isso. Da leitura não odontológica, gente, para uma mudança de mentalidade. Exato. Tudo isso que eu e a Flávia falamos sobre tomografia, prevenção, isso só foi possível porque a nossa mentalidade mudou. As crenças que a gente tinha sobre a odontologia, que a gente aprendeu, que a gente fazia, foram reformuladas a partir de aprendizados não odontológicos. E aí a gente começa a ampliar o nosso nível de consciência e a nossa visão de mundo. E os livros não odontológicos ampliam a nossa visão de mundo, tá? Conheça esse projeto, é muito bacana. E mesmo que você goste de ler, mas não leia livros que ajudam a conduzir a sua mudança de mentalidade na odontologia, vai lá, pelo menos para você ver quais são os livros que foram comentados e pega como dicas de leitura, né, Flavinha? Tem cada livro incrível e ficou bem bacana. A gente tem se desafiado
A gente termina de gravar, eu falo assim, Luiz, esse foi o melhor, cara. A gente estava muito solto. E é isso, a gente quer o feedback de vocês mesmo para saber se está agradando. Bacana demais. Flavinha, obrigada. Boa semana, Deus te abençoe. E vamos juntas nessa bandeira. E eu estou esperando seu vídeo, o diagnóstico muda tudo. Ah, vou fazer em breve, agorinha. Capaz de Tá fazer bom. hoje ainda. Beijo, obrigada, querida. Beijo, gente. Essa live vai para o YouTube, tá? Top. Beijo. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia.